Nós sabemos que quando crimes são cometidos, o sistema judicial é responsável por garantir justiça e segurança à sociedade. Mas em alguns casos, os crimes são tão graves que os condenados recebem sentenças extremamente longas. Alguns deles, inclusive, ultrapassam décadas e até mesmo séculos de prisão, que daria até mesmo para ficar preso até as suas próximas vidas. Nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns dos casos mais notórios de crimes perigosos que foram sentenciados a longos períodos de prisão em diferentes países. Preparados para conhecer essas histórias aterrorizantes? Eu sou o Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Charles Scott Robinson. Você já ouviu falar de Charles Scott Robinson? Esse é um caso triste e chocante que aconteceu nos Estados Unidos. Robinson foi condenado em 1994 por estuprar 19 meninas com idades de 8 a 15 anos. Os crimes aconteceram entre 1987 e 1993 e, felizmente, ele foi preso em 1993. Durante o julgamento, foram apresentadas provas contundentes contra Robinson, incluindo o testemunho das vítimas e evidências físicas, e ele foi condenado a uma sentença extremamente longa, 30 mil anos de prisão. Isso significa que ele recebeu 1.578 anos para cada acusação de estupro. Você deve estar se perguntando como uma pessoa pode cumprir tanto tempo assim de prisão, não é verdade? Mas é importante lembrar que as leis americanas permitem que as penas de prisão sejam somadas para cada acusação de crime cometido. Deion Ben Alfred Anderson. Esse que eu vou falar agora também é um criminoso americano, mas que foi condenado em 1994 por sequestrar e estuprar 8 mulheres. Infelizmente, Anderson não mostrou arrependimento pelos crimes que cometeu e recebeu 11 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso é considerado um dos mais chocantes e horrorosos da história dos Estados Unidos. Durante um período de 10 dias, Anderson e seus cúmplices sequestraram, agrediram e estupraram 8 mulheres em uma série de ataques brutais. Anderson foi preso em 1993 e condenado no ano seguinte após um julgamento que contou com o testemunho das vítimas e de testemunhas oculares. A sentença de Anderson é considerada extremamente severa, pois ele não teve a possibilidade de pedir liberdade condicional após o cumprimento de uma pena determinada. No entanto, o juiz que proferiu a sentença justificou sua decisão dizendo que Anderson não demonstrou qualquer arrependimento pelos seus crimes e que ele representava uma ameaça para a sociedade. Dudley Wayne Kaiser. Em 1981, nos Estados Unidos, Dudley foi condenado por um assassinato em primeiro grau, que é quando uma pessoa mata outra enquanto comete ou está tentando cometer outro crime sério. A sentença que recebeu foi tão severa que qualquer um se assustaria, com incríveis 10 mil anos de prisão. Chamoy Tripayeso. Em 1989, na Tailândia, uma mulher foi condenada por participar de um esquema de pirâmide financeira que enganou milhares de pessoas. Infelizmente, foram tantas que não se tem acesso a essa quantidade. Para você ter uma ideia, seu envolvimento nesse esquema foi tão prejudicial que resultou em uma condenação de impressionantes 141.078 anos de prisão. Eu sei que pode parecer difícil imaginar o que leva alguém a participar de um esquema tão desonesto, mas é importante lembrar que ações como essas têm consequências graves e afetam a economia da população. Pessoas que foram vítimas de fraudes como essa podem perder tudo o que têm e pode levar muito tempo para se recuperarem. Harold Shipman. Harold era um médico britânico que se mudou dos Estados Unidos e começou a trabalhar em hospitais no estado de Ohio. Em 2000, ele foi condenado por matar 15 pacientes, mas suspeita-se que ele possa ter assassinado muitos outros durante sua carreira médica. Shipman foi acusado de administrar injeções letais de morfina em seus pacientes, muitos dos quais eram idosos e vulneráveis. Ele falsificava registros médicos para encobrir seus crimes e assim evitar suspeitas.
Foi somente após anos de investigação que ele finalmente foi condenado e sentenciado a 3 penas de prisão perpétua. O caso Shipper é um dos mais notórios da história da medicina. Ele chocou o mundo e levantou questões sobre a segurança dos pacientes em hospitais e a confiança nas profissões de saúde. Acredita-se que ele tenha sido responsável pela morte de mais de 200 pessoas durante a sua carreira médica. Mikhail Popkov, também conhecido como o maníaco de Angarsk, é um dos mais notórios serial killers russos da história. Entre 1992 e 2010, Popkov confessou ter assassinado pelo menos 78 mulheres em diversas regiões da Rússia. Ele costumava apanhar suas vítimas em pontos de ônibus e bares, oferecendo-lhes caronas. Popkov era policial na sua época. Ele usava o seu distintivo para ganhar a confiança das mulheres antes de assassiná-las. Ele foi finalmente preso em 2012, depois de um longo período de investigação e de intensa busca policial. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2015 pelos assassinatos em série que cometeu. Além disso, ele também confessou que matou todas as suas vítimas, mas também disse que as suas ações foram motivadas pelo fato de que as mulheres se vestiam de forma inadequada e tinham comportamentos imorais. Seus crimes chocaram a Rússia e o mundo, e a sua condenação foi vista como um passo importante na luta contra a violência contra as mulheres no país. No entanto, muitos ainda se perguntam como um policial que deveria proteger a população se tornou um dos mais brutais assassinos em série da história da Rússia. Tsutomu Miyazaki. Tsutomu, também conhecido como o Otaku Assassino, é um dos serial killers mais notórios do Japão. Ele nasceu em 1962 e cresceu em uma família aparentemente normal, mas começou a mostrar sinais de comportamento estranho desde a infância. Em 1988 e 1989, Miyazaki assassinou 4 meninas com idades entre 4 e 7 anos em Tóquio. Ele sequestrava as crianças e as levava para casa, onde estuprava e as matava. Depois, ele mutilava os corpos e tirava fotografias para manter como lembranças. A polícia conseguiu identificar Miyazaki graças a um bilhete encontrado na cena do crime que continha sua impressão digital. Ele foi preso em 1989 e confessou seus crimes. Durante o julgamento, Miyazaki demonstrou ser uma pessoa perturbada e não mostrou remorso pelos assassinatos. Em 1997, foi condenado à morte e executado por enforcamento em 2008. Seus crimes chocaram o Japão e trouxeram à tona as questões sobre a saúde mental e a segurança infantil no país. Ariel Castro. Ariel Castro foi um homem que cometeu crimes extremamente graves contra 3 mulheres em Ohio. Ele manteve essas mulheres em cativeiro por mais de uma década, sujeitando-as a estupro, abuso, entre outros atos violentos. Em 2013, ele finalmente foi condenado por seus crimes e recebeu uma sentença acumulativa de 1000 anos de prisão, o que significa que ele nunca mais terá a chance de ser libertado. A sentença foi uma forma de garantir que ele seja responsabilizado por suas ações e que nunca mais possa prejudicar outra pessoa. Luiz Garavito. Luiz Garavito é um dos mais conhecidos serial killers da história da Colômbia e ficou conhecido como o Monstro de Andes. Ele confessou ter assassinado mais de 140 meninos, cometendo atos de tortura e estupro em muitos deles, durante a década de 1990. Em 1999, Garavito foi condenado a uma pena cumulativa de 1.853 anos de prisão pelos seus crimes brutais. Essa sentença é considerada uma das mais longas já aplicadas na Colômbia e reflete a gravidade dos crimes hediondos que ele cometeu. Fritzl Joseph. Joseph é um homem austríaco que chocou o mundo em 2008, quando a polícia descobriu que ele manteve a sua filha Elizabeth em cativeiro por 24 anos, em um porão construído especialmente para esse fim, na casa da família em Amsterdã, Austrália. Durante todo esse tempo, ele a estuprou repetidamente, tendo com ela 7 filhos, um dos quais morreu logo após o nascimento. Em 2009, Joseph foi finalmente condenado a uma pena cumulativa de 3.000 anos de prisão por seus crimes, o que na prática significa que ele passará o resto das suas vidas atrás das grades, e é bem merecido.
O caso chocou o mundo e gerou debate sobre como uma atrocidade tão terrível poderia acontecer sem ser detectada por tanto tempo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Confesso que esse conteúdo não foi nada fácil de preparar devido à sua sensibilidade. Então, se você gostou, já deixa seu like e se inscreve no canal, pois isso nos ajuda muito a crescer cada vez mais. E com isso, trazer sempre os melhores conteúdos para vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.